Eu não queria isso. Mas não tive escolha. Sempre temos escolha. Você teve quando matou meu tio. Eu sei que o que eu fiz pra você foi terrível. Eu passei muitas noites querendo poder desfazer aquilo. Eu não estou pedindo que me perdoe. Só quero que você compreenda. Eu te perdoo. Já se sentiu preso a uma situação do passado, algo que alguém fez e que com o tempo foi ficando cada vez mais difícil de deixar para trás? O rancor, a raiva, a mágoa, esses sentimentos parecem naturais quando alguém nos fere, mas à medida que o tempo passa, eles se transformam em um peso emocional que carregamos sem perceber. Você sabia que ao não perdoar, não estamos apenas punindo a outra pessoa, mas nos aprisionando também? Nos apegamos tanto ao que foi feito contra nós que acabamos nos impedindo de seguir em frente. O que fica é a dor e, muitas vezes, a sensação de que estamos sempre sendo vítimas de algo que já aconteceu. E aqui surge a primeira pergunta: o que estamos realmente carregando quando não perdoamos? O que acontece é que muitas vezes a raiva, o ressentimento e o rancor viram uma espécie de prisão emocional que nos impede de viver plenamente. Estamos presos ao passado e esse peso vai nos consumindo lentamente. Mas o que se passaria se deixássemos esse peso para trás? Se a libertação fosse possível, o que aconteceria se nos libertássemos da dor e do rancor? Muitas vezes, ao ouvirmos falar sobre o perdão, imaginamos que isso significa simplesmente esquecer o que aconteceu ou aceitar que o mal feito não teve impacto. Mas o perdão vai muito além disso. Perdoar não é esquecer. Não significa apagar da memória o que foi feito contra nós. Não exige que minimizemos a dor ou as feridas causadas. Na verdade, o perdão não tem a ver com a outra pessoa. Ela tem a ver conosco. Perdoar é uma escolha pessoal, uma decisão interna onde nós optamos por libertar nossos corações do rancor e da amargura. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o erro da outra pessoa está certo. Perdoar não significa justificar ou permitir que o mesmo erro aconteça novamente. O perdão é, na verdade, um ato de liberdade. Ele nos liberta da prisão emocional que criamos ao guardar raiva, ódio, mágoa. Perdoar é libertar a si mesmo, é tirar o peso do ressentimento que nos impede de seguir em frente e nos cura emocionalmente. Por isso, perdoar é uma escolha de libertação pessoal. É sobre nós, não sobre os outros. E ao fazermos isso, nos libertamos de um ciclo de dor e sofrimento. E quando decidimos não perdoar, o que estamos realmente fazendo? Estamos, em muitos casos, presos a um ciclo contínuo de dor. A mágoa não vai embora, ela permanece conosco, alimentada pela raiva e pelo rancor. O que acontece é que, ao não perdoar, estamos de certa forma dando poder a alguém ou a uma situação do passado. O ressentimento pode parecer uma resposta natural quando alguém nos fere, mas quando guardamos, ele se torna um peso emocional cada vez mais difícil de carregar. É como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras que não conseguimos deixar de lado. A raiva, o ódio e a frustração se tornam companheiros constantes, fazendo com que a nossa energia emocional seja drenada. Além disso, o não perdão nos impede de viver plenamente. Ele afeta a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. E o mais perigoso, ele nos impede de experimentar a verdadeira paz. A falta de perdão alimenta um ciclo de negatividade que nos impede de crescer e de seguir em frente. O que precisamos entender é que, ao não perdoar, estamos nos aprisionando emocionalmente. A pessoa que nos feriu pode seguir em frente com sua vida, mas de nós, ao insistir na mágoa, ficamos presos ao passado. Por isso, o perdão é essencial para quebrar esse ciclo. Quando perdoamos, nos libertamos das correntes da dor e damos um passo em direção à cura emocional. E se tem alguém que entende profundamente o que é perdão, é Jesus. Em certa ocasião, Pedro, um de seus discípulos mais próximos, fez uma pergunta bem sincera: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dando um número exato, ele estava dizendo com firmeza e amor: o perdão deve ser um estilo de vida.
Mas por quê? Porque ele sabia que o rancor é capaz de fazer com o coração humano. Sabia que quem não perdoa vive aprisionado. E ele não apenas falou sobre perdão, ele viveu isso até o fim. Na cruz, depois de ter sido traído, humilhado, Jesus olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E isso não foi fraqueza, isso foi força. A força de quem escolheu não devolver mal com mal, mas sim interromper o ciclo da dor com amor. Jesus nos convida a viver assim, não por obrigação, mas porque Ele quer nos ensinar a ser livres da amargura. Ele sabe que perdoar não é fácil, mas também sabe que é necessário para viver com o coração em paz. Perdoar é uma das decisões mais difíceis que podemos tomar, mas também uma das mais poderosas. Quando decidimos perdoar, não estamos dizendo que o mal não existiu ou que não nos magoaram. O perdão não apaga a dor, mas transforma a maneira como lidamos com ela. Ele nos dá a oportunidade de libertar nosso coração do peso emocional que a mágoa e o rancor causam. Ele nos permite seguir em frente, deixando para trás o peso da amargura e da raiva. E ao liberarmos esses sentimentos negativos, damos espaço para a paz interior, cura e a restauração emocional. Quando não perdoamos, ficamos presos no passado. A dor se repete e nos consome. Mas ao perdoar, tomamos o controle da nossa vida emocional. Não somos mais escravizados pelas ações dos outros. Perdoar, portanto, é um processo de libertação. Ele nos permite olhar para o futuro com esperança, sem que as feridas do passado nos mantenham acorrentados. E embora o perdão não apague as cicatrizes, ele nos dá o poder de viver com elas de uma forma mais leve, sem que elas nos dominem. O perdão nos liberta do sofrimento constante, permitindo-nos seguir em frente com mais liberdade, mais paz e mais alegria. Talvez até aqui você esteja pensando: ok, eu entendi que o perdão é importante, mas como eu faço isso? Como eu consigo perdoar algo que me feriu tão profundamente? Essa é uma pergunta legítima. O perdão não é um botão mágico que a gente aperta e de repente tudo se resolve. Ele é muitas vezes um processo, às vezes doloroso, mas sempre libertador. Antes de qualquer coisa, não tente ignorar o que você sente. Dói mesmo, é injusto mesmo, mas negar essa dor não ajuda. Comece sendo honesto com você e com Deus. Diga a Ele como você se sente, fale sobre o que aconteceu. Deus não se ofende com a nossa dor. Ele acolhe, Ele escuta, Ele entende. O perdão começa quando a gente para de tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos, quando entregamos ao Senhor o peso que carregamos. Na carta aos Romanos está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso não significa que Deus vai punir alguém como forma de vingança, mas sim que a justiça pertence a Ele. Quando soltamos o desejo de retribuir, abrimos espaço para a cura. Esse talvez seja o passo mais difícil, mas também o mais poderoso. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você não precisa começar com uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Comece dizendo: Senhor, eu ainda estou ferido, mas eu escolho orar por essa pessoa. Me ajuda. Com o tempo, algo começa a mudar dentro do seu coração. E não é a outra pessoa que muda, é você. Muita gente acha que perdoar é fingir que nada aconteceu, mas não é isso. Perdoar é lembrar sem que aquilo te controle mais. É olhar para trás e dizer: isso aconteceu, mas não define mais quem eu sou. Algumas feridas são profundas e tudo bem pedir ajuda. Conversar com alguém de confiança, um conselheiro, um líder espiritual ou até um terapeuta pode fazer toda a diferença. Deus também age por meio de pessoas. E talvez, só talvez, a pessoa que você mais precisa perdoar seja você mesmo. Erros cometidos, escolhas ruins, Jesus nos perdoa por completo. E se Ele, que é perfeito, te perdoa, por que você não pode começar a se perdoar também?